Vamos falar hoje aqui sobre uma doença silenciosa, sorrateira, que acomete milhões de pessoas no mundo e que você vai fazer um ultrassom e descobre que você tem, e ela não provoca sintomas, mas pode evoluir para doenças graves no futuro. Estamos falando da gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. Vamos falar sobre ela no vídeo de hoje, vamos estudar profundamente suas causas. É um vídeo aula que eu estou trazendo aqui para vocês. Você vai entender direitinho por que a gordura fica acumulada no fígado. Isso não tem a ver só com o fato de você estar comendo excesso de gordura, não. Muito pelo contrário. O problema não é a gordura que causa a esteatose hepática, mas o açúcar refinado. Esse é o grande vilão, tá? Mas antes de falar sobre a gordura no fígado, eu quero dar os parabéns a você por você estar aqui em nosso canal, dar as boas-vindas a você, recebendo você de coração nesse grupo de estudos, certo? Feliz por você estar me escutando agora nesse momento. Eu sou Marco Menelau, cientista e pesquisador, e garimpei aqui esse tesouro de conhecimento para trazer para você entender por que é que você, se você tiver a gordura no fígado, o motivo pelo qual você tem, e a partir desse entendimento, a gente pode fazer uma mudança de hábitos de vida, a gente pode usar suplementos especiais e reverter essa patologia, curar a esteatose hepática antes que ela possa trazer complicações. A esteatose hepática é uma das principais doenças metabólicas da atualidade. Hoje em dia, ela é uma verdadeira epidemia. 80% dos obesos, das pessoas que são obesas, possuem esteatose hepática. De 20 a 25% das pessoas magras, ou seja, ela não é uma doença exclusiva dos obesos, de 20 a 20% das pessoas magras têm esteatose hepática. Então, é um número muito grande de pessoas. E a gente não pode desconsiderar essa doença, deixar para lá, deixar ela evoluir, não. Porque, infelizmente, a esteatose hepática pode evoluir para uma cirrose, se ela ficar muito tempo, e para o câncer de fígado. Quantas pessoas estão com câncer de fígado agora, né, gente? Isso pode ser decorrente de uma esteatose hepática não cuidada. Existem fitoterápicos, existem suplementos, existem uma mudança de hábitos de vida que não é muito difícil e pode fazer você reverter essa doença e sair dessa rota de colisão com essas duas patologias terríveis que podem levar você a um transplante de fígado. Isso ninguém quer. Então, vamos à esteatose hepática. Vamos estudá-la agora. Segundo pesquisa científica, a esteatose hepática nos obesos, então se você pegar a população de obesos, 20% dos obesos, se não se cuidarem, se não reverterem essa doença, se não cuidarem dela, se não atacarem ela, vão desenvolver essas duas complicações. Ou a cirrose hepática ou o câncer de fígado. Então é preciso, se você é obeso, é preciso cuidar disso o quanto antes. A esteatose hepática é caracterizada pelo acúmulo de lipídios, pelo acúmulo de gordura no interior da célula do fígado. A célula do fígado chama-se hepatócito. Então, o hepatócito ele fica com muita gordura acumulada dentro, ao ponto de até matar a célula de tanta gordura. Então, a gordura vai sendo acumulada e o fígado fica gorduroso. E isso tem um motivo, não é por acaso. E não é pelo fato de você comer muita gordura, de forma alguma. É porque está havendo um problema no maquinário bioquímico da célula que nós vamos explicar daqui a pouco. O termo esteatose quer dizer acúmulo de gordura nas células. Mas pode ser em outros tipos de células também. O miocárdio também acumula gordura, os miócitos do coração também acumulam gordura. E o fígado é mais famoso em termos de esteatose porque é mais comum. A esteatose mais comum é a esteatose hepática do fígado. Mas o termo esteatose quer dizer acúmulo de gordura, tá? E pelo fato do fígado ser um órgão que está diretamente ligado ao metabolismo das gorduras. Porque é no fígado que você queima gordura, é no fígado que você sintetiza gordura, é no fígado que você elimina a gordura que você tem no seu corpo, jogando essa gordura através da bile para as fezes, para ser eliminada nas fezes. Portanto, o fígado é um órgão que emagrece você se ele for bem tratado. É importantíssimo, se você quiser fazer qualquer coisa de emagrecimento, qualquer movimento que você quiser fazer, de fazer uma dieta, todo regime de emagrecimento, precisa cuidar do fígado. Se você quer emagrecer, cuide do seu fígado, porque é o órgão principal do metabolismo das gorduras. É onde você vai queimar gordura.
Se você transformar o seu fígado numa máquina de queimar gordura, você vai emagrecer, você vai conquistar o emagrecimento definitivo. Na realidade, todo obeso é uma pessoa que tem um fígado mais ou menos, tá? Então temos a esteatose hepática. O que vem a ser esteatose hepática? O acúmulo de gordura no fígado sem nenhuma alteração significativa. Você faz ultrassom e você não tem nada. O fígado não está inflamado, não tem nada. Quando essa alteração começa a piorar, aí você tem a esteatohepatite não alcoólica, não é? Então você vai ter o quê? Uma esteatose com inflamação. Aí você tem a esteatohepatite. Neste caso, o fígado fica levemente inflamado, embora você não tenha nenhum sintoma, porque a reserva funcional desse órgão é muito boa. Mas um fígado com esteatose, seja ele uma esteatose simples ou uma esteatohepatite, é um fígado que não está com 100% da sua produção de substâncias, que não está trabalhando bem, que não está trabalhando 100%. O fígado de qualquer pessoa obesa não está trabalhando 100%. Ele está meia boca, ele não está funcionando muito bem. Não ao ponto de provocar sintomas graves, de você ter os problemas hepáticos graves, não. Mas no fato de não produzir determinadas vitaminas, não produzir determinadas substâncias importantes, como a coenzima Q10, como a 25-hidroxivitamina D, e como não metabolizar bem todo o organismo, porque o fígado é o grande rei do metabolismo. Então se ele funciona 80%, 70%, você vai sofrer com isso. Que é um órgão muito importante para você, tá? Então, é preciso tirar logo esse excesso de gordura, fazer o fígado voltar ao normal, curar o teu fígado para você emagrecer de verdade. Esse é o ponto-chave do emagrecimento, cuidar do fígado. E o ponto-chave da esteatose hepática é você trabalhar a mitocôndria, como eu vou falar daqui a pouco. Porque o problema da esteatose é mitocondrial. É essa organelazinha que tem dentro da célula, que é a nossa pilhazinha que está com defeito, tá? A esteatose hepática está relacionada com a intoxicação. Por isso que existe a esteatose do alcoolista. A pessoa que consome muito álcool, agride o tecido hepático e começa a ter esteatose. Aí você pensa, o que é que tem a ver uma coisa? O cara beber e o cara ter um fígado cheio de gordura, o cara não é nem gordo, é magro. Sim, exatamente, porque a questão não é do excesso de gordura. A esteatose hepática não é provocada pelo excesso de gordura. A esteatose hepática é provocada pela intoxicação sobre o hepatócito. Ou seja, o cara consome álcool todo dia, ele está agredindo as células do fígado, que são os hepatócitos, e esses hepatócitos estão se destruindo. E as mitocôndrias dos hepatócitos estão se destruindo. E o fígado perde a capacidade de queimar gordura. E se ele perde a capacidade de queimar gordura, ele passa a acumular muita gordura dentro dele. Já tô explicando para vocês qual é a causa fundamental dessa doença. O fígado fica incapaz de queimar gordura como ele deveria e passa, lógico, se você não queima, passa a acumular. Então, essa é a causa fundamental, tá? Então existe a esteatose hepática não alcoólica e existe a esteatose hepática alcoólica. Nós estamos falando nesse vídeo da esteatose hepática não alcoólica, que é a mais comum, que acomete milhões de pessoas no mundo. E que o vilão principal, não o único, é o açúcar branco refinado, com a sua frutose deteriorada. Eu já fiz aqui um vídeo sobre a frutose, vou fazer outro vídeo para explicar isso aí. Muita gente fala mal da frutose das frutas. A frutose não é vilã. Vamos chamar aqui de frutose original. A frutose original, que é aquela frutose que está nas frutas, na maçã, na banana, na uva, certo? Não faz mal à sua saúde, ela faz bem, ela não vai engordar você, ela não vai intoxicar o seu fígado, ela não é uma toxina. A toxina é a frutose do açúcar refinado. Açúcar refinado, ele é frutose e glicose, certo? Então, o açúcar refinado, ele tem uma frutose, uma molécula de frutose deformada, danificada pelo processo do refinamento do açúcar. Essa é a questão fundamental. A frutose que existe no açúcar branco não é igual à frutose que existe numa fruta. A frutose da fruta faz bem, te cura. A frutose que tem no açúcar branco faz mal no açúcar branco e no xarope de glicose, que são frutoses alteradas quimicamente. Então a reação que ela vai ter dentro do teu organismo é completamente diferente. Então comer frutas faz bem. Pode comer muita fruta que não vai te fazer mal. Essa frutose da fruta não vai estragar o teu fígado. Agora a frutose do açúcar refinado vai estragar sim, tá? Bem, para você entender bem agora, eu vou explicar em detalhes e de uma maneira simples.
a causa real da esteatose, você tem que pensar o seguinte. O fígado, qual é uma das funções do hepatócito, que está no fígado, que é a célula do fígado, é pegar a glicose que está em excesso na sua alimentação e a frutose e transformá-las em gordura, em triglicerídeos. Então, isso aí chama-se lipogênese, gênese de criação, né? Lipogênese, síntese de gordura, a partir de glicose, de açúcar, né? De doce, tá? Então, o fígado pega a glicose, transforma em gordura. Então, quando você tem muita lipogênese, essa gordura tem que ser direcionada para algum lugar. Ela tem que sair do fígado e tem que ser empacotada numa proteína para ser transportada pelo sangue para ser guardada no tecido adiposo. Essa gordura tem que ir para o sangue, na verdade. Não pode ficar no fígado. Muita gordura estocada. Tem que ficar bem pouquinha. Porque o fígado pode precisar para fazer a reação contrária. Por exemplo, se você começa a fazer um exercício físico vigoroso, entra em jejum, não come nada, e faz um exercício físico rigoroso, o que é que vai acontecer? O seu corpo não pode ficar sem glicose. Aí o fígado vai fazer a reação contrária, a lipólise, que quer dizer quebra das moléculas de gordura. Ele vai pegar as moléculas de gordura, quebrá-las, dissolvê-las e transformar em glicose. E essa glicose vai para o sangue. Então, o hepatócito transforma a gordura em glicose. Isso aí é a gliconeogênese que ocorre no fígado. Isso aí faz você emagrecer. Porque você está queimando a gordura, está dissolvendo a gordura, está transformando ela em glicose, para a glicose ir para o cérebro e você poder pensar, né? Você tem que estar entre 80 e 120 de glicose no seu sangue sempre. Então, se você para de comer, o fígado tem que dar conta disso aí. Esse processo é feito o tempo inteiro, ativamente. Por isso que o fígado é o rei do metabolismo, né? E esse processo é realizado pelo maquinário bioquímico do interior do hepatócito. Isso aí você já estudou em biologia. O retículo endoplasmático, né? O complexo de Golgi, né? As membranas todas internas da célula, a membrana celular e as mitocôndrias. Então, esse processo ocorre nesse meio intracelular aí. Essa queima da gordura ou síntese da gordura. Bem, é preciso que haja um equilíbrio entre sintetizar a gordura e queimar a gordura. Se houver esse equilíbrio, não vai haver um acúmulo de gordura dentro do hepatócito. Mas, se esse hepatócito é um hepatócito que está sendo agredido por toxinas, seja o álcool, seja as toxinas alimentares, os agrotóxicos, o açúcar refinado é uma toxina, ele não é um alimento. O açúcar refinado, ele agride o hepatócito, ele destrói hepatócito e destrói a mitocôndria do hepatócito. Aí é que está a questão. O hepatócito tem todo o seu maquinário bioquímico destruído, danificado. E aí passa a não conseguir mais fazer esse processo de uma forma equilibrada. Então, ele passa a queimar pouca gordura, a perder a capacidade de queimar a gordura e aumenta a quantidade de síntese de gordura. Principalmente porque você está comendo muito carboidrato ruim, deformado, frutose e glicose do açúcar branco, do açúcar refinado, em muita quantidade. E também você está com um pico de insulina. Daí a relação entre a esteatose hepática e a síndrome metabólica, o diabetes mellitus e a obesidade. Bem, tanto no diabetes quanto na obesidade, você tem um pico de insulina. A pessoa tem insulina demais. A insulina é um hormônio que engorda você. É o hormônio mais engordante que existe na face da Terra. A insulina aumenta as enzimas que fazem você guardar gordura, diminui as enzimas que fazem você queimar gordura, aumenta a colocação de gordura dentro do tecido adiposo, então ele faz a deposição de gordura na periferia. A insulina manda uma mensagem para o fígado, dizendo para os hepatócitos, fabrique gordura, sintetize gordura, pegue glicose e faça gordura. Isso aí, eu não vou explicar aqui em detalhes como isso acontece na maquinaria bioquímica, mas já existem muitos estudos sobre isso e tem como a gente reverter isso aí com suplementos fitoterápicos, sabe? Essa tendência de fazer muita gordura, do fígado fabricar muita gordura, tá? Que isso é muito comum e acontece quando você tem esteatose hepática. Muitos estudos sugerem que a hepatite não alcoólica está ligada demais ao dano mitocondrial. Então, a mitocôndria está com problemas, a mitocôndria está danificada. O fígado tem muita mitocôndria.
A mitocôndria é a pilha da célula, que vai dar energia para a célula. Porque é dentro dessa organelazinha que vai ser queimada a gordura. E a gordura queimada com oxigênio, essa reação que ocorre dentro da mitocôndria, faz com que libere muita energia para a célula. A gordura tem muita energia. Então, o fígado precisa de muita energia, porque é um órgão que gasta muita energia. Então, o fígado queima a gordura também para liberar ATP para ele. Ele não transforma só gordura em glicose para devolver para o sangue, não. Ele desfaz gordura também para ter energia. Cerca de 50% de toda a energia que o fígado usa é obtido através da queima de gordura. Então o fígado é um grande queimador de gordura na mitocôndria, tá? Então se essa mitocôndria estiver danificada, o fígado vai perder parcialmente a capacidade de queimar a gordura. Com isso, raciocine. Se você queima menos gordura e fabrica mais gordura, essa gordura não consegue ser movimentada para ser colocada no sangue para ir para o tecido adiposo, ela vai ficar onde? No hepatócito, se acumulando nele cada vez mais. E a gordura acumulada no hepatócito danifica ainda mais as mitocôndrias e a própria célula. Isso vai fazendo um círculo vicioso. Quanto mais gordura, mais danificada a célula, menos queima a gordura, mais fabrica gordura e assim vai. Até ficar com a esteatose galopante, que leva ao câncer de fígado e à cirrose hepática. Tá? Então a gente tem que reverter esse processo, bloquear isso aí. E os antioxidantes são fantásticos para isso. Porque é exatamente a proteção antioxidante que está faltando para essa mitocôndria não ser danificada. Eis aí a primeira solução para a esteatose hepática. Você precisa consumir muito alimento rico em antioxidantes para proteger os teus hepatócitos, para que eles possam passar a queimar mais gordura. E aí vai revertendo tudo isso aí. Tá? Portanto, esteatose hepática existe lesão mitocondrial. A mitocôndria está lesionada. Daí existe uma vitamina chamada PQQ, gente. É a pirroloquinolina quinona, que é uma vitamina que existe no kiwi. Então, grave aí, fruta indicada como alimento funcional para a esteatose hepática, o kiwi, porque é rico em PQQ, a pirroloquinolina quinona, que é uma das vitaminas do complexo B, que foram descobertas agora recentemente, que atua aumentando a gênese das mitocôndrias, ou seja, fazendo as mitocôndrias se reproduzirem. Aumenta o número de mitocôndrias na célula e recupera as mitocôndrias. Então, kiwi é um remédio santo para a esteatose hepática. E a silimarina, que eu tenho inclusive um vídeo sobre ela, que é um fitoterápico, e já é conhecido para a esteatose hepática, ele aumenta também a biogênese mitocondrial. Faz a mitocôndria se reproduzir, faz aumentar o número de mitocôndrias, e quanto mais mitocôndrias a célula do fígado tiver, mais ele vai queimar a gordura, mais queimando gordura, menos gordura vai ficar acumulada. Vai revertendo o processo da esteatose hepática. Então vamos fazer aqui um resumo, certo? Para explicar para vocês como começa a surgir a esteatose hepática e qual é a causa real da doença. E compreendendo a causa, a gente vai poder reverter essa patologia, fazendo com que a pessoa possa se curar da esteatose hepática. Então vamos começar pela questão da intoxicação. O fígado é o órgão de frente que está ali para proteger todas as outras células do corpo. São os soldados, são células soldado. Então quando você absorve qualquer coisa pelo trato gastrointestinal, ele vai para o sangue, passa pela veia porta, que é uma veia especial, e essa veia porta desemboca no fígado, e lá no fígado, o fígado vai servir como um filtro, uma barreira, que vai reter tudo que você absorver ali, para selecionar o que presta, deixar passar, e pegar as toxinas e desintoxicar as toxinas para poder ou expulsar para fora do corpo ou transformá-las em algo menos tóxico. Então, o fígado é a linha de frente. Então o fígado sofre muito pelas intoxicações, pelos alimentos ruins que você come. É o principal órgão que sofre por isso aí. Então se você se alimenta mal, come muita comida ruim, muita comida cheia de óleo venenoso, de óleo refinado, de margarina, toda essa toxina vai agredir o teu fígado todos os dias. Então vai danificar a maquinária bioquímica dos hepatócitos, vai danificar as mitocôndrias e com isso você vai começar o processo de esteatose. A esteatose está muito relacionada com intoxicação crônica, diária, de alimentos tóxicos. E por isso que existe a esteatose alcoólica, porque o álcool é uma droga perigosíssima. O álcool destrói os hepatócitos, destrói as mitocôndrias e por isso começa a acumular-se
A gordura, até naquele cara bem magro mesmo, que está ali, o alcoolista bem magro, ele tem esteatose hepática, o fígado bem grande e gorduroso. E aquilo termina evoluindo para uma cirrose rapidamente. Quando você intoxica o seu fígado, o hepatócito ele se danifica e a mitocôndria vai junto. Você começa a perder a mitocôndria, fica com menos mitocôndria. E aí, as mitocôndrias que tem vão ser mitocôndrias que vão estar funcionando meia boca. E aí, você não vai queimar a gordura como deveria e vai acumular a gordura dentro do adipócito, tá? Então, qual é a solução? A primeira solução para a esteatose hepática: desintoxicar o corpo. Mudar o hábito alimentar, adotar uma alimentação saudável, riquíssima em antioxidantes. Tem vários alimentos ricos em antioxidantes por aí, minha gente, é a romã. As frutas, todas as frutas são ricas em antioxidantes. Os chás que são ricos em antioxidantes, como o chá de hibisco. O segundo fator importantíssimo para gerar essa doença, é a síndrome metabólica, é a sua relação com diabetes mellitus do tipo 2 e a obesidade. Com relação à questão da insulina. Então, se você come alimentos que dão picos de insulina, como o açúcar refinado, o glutamato monossódico, o glúten, você vai sempre manter sua insulina alta, porque o corpo se vicia nisso, o pâncreas vai produzir insulina demais para dar conta, e essa insulina vai chegar no hepatócito e vai estimular o hepatócito a produzir muita gordura, a sintetizar a gordura, a fazer a lipogênese, a pegar a glicose e transformar em gordura. Como o fígado está danificado e não consegue pegar aquela gordura e mandar para fora, essa gordura vai se acumulando no hepatócito. Então essa é mais uma causa. Então é preciso baixar a insulina para que você consiga melhorar a esteatose hepática. Como é que você faz isso? Jejum intermitente, exercícios físicos, comer alimentos com baixo índice glicêmico. Troca o teu açúcar aí refinado pelo açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Comer alimentos que tenham gordura, que não afetam de forma alguma a insulina. Comer menos. É tudo isso. Dar longos períodos para comer. Essa história de comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, isso aí aumenta a quantidade de insulina, isso aí engorda. Isso é regime de engordar aquelas pessoas bem magrinhas. Quando chega em meu consultório, uma pessoa magra querendo engordar, a primeira coisa que eu faço, coma de 3 em 3 horas. Bem muito carboidrato. Bom, eu não vou mandar ela comer carboidrato ruim, não. Para ela não ficar magrinha com esteatose. Então, coma muito carboidrato, coma gordura e coma de 3 em 3 horas. Porque aí vai sempre ficar produzindo insulina e o corpo fica viciado nisso. As células beta das ilhotas de Langerhans vão produzir muita insulina. O pico de insulina provoca esteatose. E provoca obesidade. E provoca diabetes também. Em relação à síndrome metabólica, há um defeito nas membranas das células do corpo da gente. Então, as células das pessoas estão defeituosas, as membranas estão com defeito, porque as pessoas estão comendo gordura ruim. Qual é a gordura ruim? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. As margarinas e o óleo refinado, as gorduras trans, a gordura vegetal hidrogenada, que é usada pela maioria dos restaurantes para fazer comida, gente. Então, esse defeito da membrana celular, ele se deve ao consumo desenfreado de gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura ruim. Por quê? Para poder fabricar a membrana celular, o nosso corpo está o tempo todo se regenerando. E para fabricar a membrana da célula, é necessário gordura. A membrana é feita de gordura. Se a matéria-prima que você usa é uma gordura ruim, essa membrana vai ficar fraca, frágil. Ela não vai funcionar direito. E a membrana é necessária para a correta sinalização celular. E com a membrana ruim, vai ser mais difícil o ácido graxo, que é a gordura, entrar na mitocôndria para ser queimado. Então isso aí prejudica também a queima. E além disso, a insulina não funciona muito bem. É a resistência à insulina. E com resistência à insulina, você vai ter mais insulina, porque a insulina aumenta. E aumentando a insulina, você vai ter um estímulo para o hepatócito produzir mais gordura. Eis aí toda a cascata fisiopatológica da história, né? Outro fator importante é uma alimentação repleta de açúcar refinado. O açúcar refinado, ele é um carboidrato deformado, danificado, tóxico, que você está ingerindo. É frutose tóxica, é glicose tóxica, que vão atuar no fígado, sendo matéria-prima para a produção de gordura, estimulando nas células beta das ilhotas de Langerhans a produção de muita insulina. Então, é tudo ruim aí para a história. É tudo para piorar a situação, tá?
Então, comer açúcar refinado é um dos principais vilões da esteatose hepática. Quanto mais açúcar refinado, mais gordura você vai ter e mais destruição do maquinário bioquímico do hepatócito. O açúcar em si já é uma toxina que vai destruir o hepatócito, tá? O glúten é outro veneno que vai também estimular as células beta das ilhotas de Langerhans a produzir muita insulina. E quanto mais insulina, mais esteatose, tá? Então, são esses dois venenos aí. A primeira coisa que você tem que fazer para ficar bom da esteatose é tirar eles. Então, se você foi diagnosticado com esteatose hepática ou diagnosticada com esteatose hepática pelo ultrassom, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é tirar o glúten, que é o trigo, e tirar o açúcar refinado da sua vida. Isso inclui a grande maioria dos produtos industrializados, porque praticamente tudo que vem em pacote eles colocam açúcar dentro. Esse é um problema grave, por isso tem tanta obesidade e tanta esteatose no mundo hoje. É verdadeiramente uma epidemia de esteatose hepática. Isso é muito sério, porque ela pode levar, não quer dizer que vai levar não, mas pode levar ao câncer de fígado. Então é preciso a gente alertar para isso aí. Açúcar e glúten. Tira isso que você já vai começar a reverter essa patologia. O glutamato monossódico é outro veneno que está nos temperos aí industrializados, que está no shoyu que você vai no restaurante japonês ou chinês. Embora exista o shoyu, que é o molho de soja, que não tem glutamato. É só você ir nas casas de produto natural que você vai encontrar esse shoyu, esse molho de soja sem glutamato monossódico. O glutamato monossódico é uma toxina, um veneno que vai atuar excitando as células beta do pâncreas para produzir muita insulina. Então é muita insulina e você consumindo açúcar junto. Imagina, glutamato junto com açúcar. Aí você vai ter pico de insulina junto com matéria-prima, que é glicose e frutose deformada para produzir gordura. Isso aí chega tudo no hepatócito e vai ser o quê? Juntar a pólvora com fogo. Então você vai ter muita glicose disponível lá no hepatócito e muita insulina estimulando o hepatócito a sintetizar a gordura. Com isso, esteatose hepática e obesidade, né? Além disso, outro fator, a deficiência em substâncias, em moléculas, como minerais e vitaminas, que são importantes para a queima da glicose dentro do hepatócito, dentro da mitocôndria, tá? Quais são essas vitaminas? Eu vou citar algumas aqui. A vitamina C, é importantíssima, a L-carnitina, as vitaminas do complexo B, a coenzima Q10, só para citar alguns, tá? Então, se faltar alguma dessas substâncias, vai ser mais difícil para a célula queimar gordura. Então, se você tem uma dificuldade de queimar gordura e um aumento na síntese de gordura, essa gordura vai ficar em excesso, vai se acumular dentro do hepatócito, tá? Portanto, a suplementação desses compostos vai ajudar você a queimar mais facilmente gordura. Importantíssimo, complexo B presente na levedura de cerveja. Eu consumo levedura de cerveja todos os dias para ter o meu complexo B em dia, certo? A L-carnitina pode também ser suplementada, a vitamina C também é importante para o seu próprio corpo fabricar a L-carnitina e a coenzima Q10. Essas substâncias vão facilitar a entrada da gordura na mitocôndria para ser queimada. Vão facilitar a queima, porque também participam do processo do ciclo de Krebs, da produção de energia a partir da queima de gordura. É importantíssimo isso aí. Não estar deficiente nessas substâncias. Cuidar disso. São todos esses fatores em conjunto que terminam levando você a ter a esteatose hepática. Então, para reverter isso aí, o que é que a gente vai fazer? Consumo de antioxidantes, exercício físico e jejum intermitente para baixar a insulina, o consumo dessas moléculas que facilitam a entrada do ácido graxo dentro da mitocôndria para poder ser mais facilmente queimado, como complexo B, vitamina C, L-carnitina, coenzima Q10, a vitamina PQQ também, que é a pirroloquinolina quinona, presente no kiwi. Você pode suplementar a PQQ, que existe no mercado, mas temos o kiwi, que é rico em PQQ, é a única fruta que tem PQQ. Vamos consumir o kiwi todos os dias para reverter a esteatose hepática, porque vai aumentar o número de mitocôndrias e vai ser mais fácil queimar a gordura. Então são todas essas atitudes que vão ajudar você a reverter. Eu vou fazer um vídeo aí em breve explicando como é que se faz para reverter, para se livrar desse mal,
certo? E vai ser em detalhes que eu vou explicar todo esse processo aí, ok? Aqui eu só estou dando uma dicasinha, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso em detalhes. Bem, era isso que eu quis trazer para você hoje. Eu espero que tenha ficado mais claro por que você está com esteatose hepática, quais são os fatores que estão contribuindo para isso, e aguardem o próximo vídeo em que eu vou explicar como fazer para reverter essa patologia. São hábitos saudáveis, o consumo de alimentos funcionais e suplementos e vitaminas que vão ajudar você a desintoxicar o teu fígado, eliminar essa gordura que está em excesso, para que você possa ter uma saúde muito melhor, se livrar da esteatose hepática e com o fígado funcionando 100%, com certeza uma saúde bem melhor, certo? Um abraço para você, que Deus possa te abençoar. Fico muito feliz em estar aqui hoje com você, mais uma vez compartilhando esses conhecimentos. Um abraço de coração de Recife, Pernambuco.